Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal Pregando e Orando e eu gostaria hoje de trazer uma palavra para a sua vida. Eu gostaria de falar sobre um homem com uma mensagem muito importante, com um testemunho importantíssimo na palavra de Deus. O nome desse homem é Daniel. Daniel, ele é um homem de Deus que viveu ali na Babilônia durante a sua juventude, a sua fase adulta e a sua velhice. Ele morreu na Babilônia ou no Império dos Medos e Persas, já durante este império. E Daniel foi um homem especial. Ele foi especial não porque ele era melhor do que ninguém, mas porque ele era um homem de Deus, um homem fiel a Deus. Daniel foi um homem dado ao Senhor, foi um homem que teve uma história de fidelidade a Deus. Logo no ano 606, Daniel é levado de Jerusalém para a Babilônia invade Jerusalém e leva parte da população para morar ali na Babilônia, e Daniel foi levado para lá e começou a ser trabalhado pelos babilônios para servir ao rei, né? Logo no início, Daniel decide não se contaminar com a comida do rei, com os manjares do rei. Daniel decide ser um homem fiel a Deus ali naquela situação, naquele contexto de idolatria, de paganismo. Daniel quer ser fiel e Deus o abençoa. Ele e seus 3 amigos que se propõem a não comer a carne que vem, a comida, os manjares que vêm lá do rei. Eles comem apenas legumes naquela situação e eles dão ali a um passo de fé. E quando o Senhor os abençoa, eles ficam mais fortes, mais vigorosos do que os outros que se renderam aos manjares do rei, lá no palácio do rei. Então, Daniel ficou mais forte, ficou inteligentíssimo também, e Deus ainda deu dons a Daniel. Deus deu a Daniel o dom de discernir sonhos, né? Que naquela época havia essa forma muito forte, muito presente entre as pessoas, do que o Senhor iria usar ali sonhos para falar ao rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e Daniel seria usado por Deus para interpretar aqueles sonhos, aquele sonho tão importante até para o calendário profético das coisas que iriam acontecer na época e que ainda irão acontecer, né? E que talvez estejam até acontecendo. Então, Daniel foi abençoado por Deus e, de repente, o Nabucodonosor tem esse sonho, um sonho com uma estátua formado por vários tipos de metais e também de barro, né? A cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés e os dedos de ferro e barro, e ali ninguém conseguiu interpretar, e o rei Nabucodonosor, tirano, já queria matar todo mundo, já queria destruir aquelas pessoas, até que Daniel foi chamado. E Daniel não ousou interpretar o sonho de acordo com o que vinha na mente dele, mas Daniel correu para a sua casa, para o seu quarto, e Daniel começou a orar. Daniel sempre foi um homem de oração. A característica de Daniel ser um homem que confiava em Deus, um homem que buscava a Deus sempre que Daniel precisava. Deus ali era o refúgio de Daniel, era quem ele buscava, era quem ele clamava, e Daniel clama a Deus e Deus revela o significado daquele sonho, falando sobre os impérios que existiam naquela época, a Babilônia e todos os que viriam até o final dos tempos, né? Quando a pedra que ele sonhou também com uma pedra que descia, que caía sobre os pés da estátua e destruía essa estátua, né? A volta de Cristo ali, destruindo os reinos do mundo e estabelecendo um reino que não terá mais fim. Então, ali Daniel revelou aquele sonho e o rei Nabucodonosor o abençoou também ali. Agora ele era um dos governantes da Babilônia, ele estava ali na liderança. Daniel ali, Deus o colocou na liderança e Daniel não poderia se corromper. Daniel continuou fiel a Deus. Daniel não se entregou às corrupções da época. Daniel foi também com a sua fidelidade. Eu creio que Daniel era fiel a Deus e também fiel aos seus
patrões, aos seus superiores, e Daniel ali foi crescendo dentro do reino ali, praticando somente o que agrada a Deus. Daniel não queria desagradar ao Senhor. Então Daniel um dia, já quando o Império Babilônico caiu, quando o rei Dário assumiu o poder, Dário viu também em Daniel alguém muito especial, alguém muito fiel, e Daniel continuou ali fazendo parte da administração do Império Medo-Persa, e aí Daniel foi desafiado, foi acusado injustamente. Daniel foi injuriado, foi caluniado pelos seus companheiros ali, talvez de próximos ali de Daniel. Daniel causava inveja em outras pessoas porque Daniel era fiel. A fidelidade de Daniel era algo maravilhoso. Então, alguns homens quiseram acusar Daniel, quiseram dizer que Daniel estava indo contra o rei. Então, eles bolaram um plano, fizeram o rei assinar um decreto para ninguém adorar nenhum Deus. E aí Daniel não poderia deixar de adorar o seu Deus. Eles tocaram no ponto fraco de Daniel, no ponto forte de Daniel, na verdade. Eles tocaram em algo que Daniel não iria deixar de forma alguma, que era adorar o seu Deus, que era orar ao seu Deus. E a Bíblia destaca que 3 vezes ao dia era certo que Daniel orava ao seu Deus. A oração de Daniel era uma oração constante, era uma oração em que ele ali tirava tempo dedicado a Deus para orar. A Bíblia fala que nós devemos orar em todo tempo, estar sempre conectados com Deus, mas aqueles tempos de oração dedicados, que nós precisamos mesmo. Daniel tinha aquele tempo dedicado 3 vezes ao dia, ele não falhava. Então um dia Daniel foi orar ao seu Deus, naqueles dias em que o decreto foi assinado. Ele não respeitou o decreto, porque o decreto ia contra a sua liberdade de servir a Deus, ia contra a sua fidelidade a Deus, e ele colocou na balança: é Deus ou é o rei? É Deus ou é o império? É Deus ou é o mundo? E ele escolheu Deus. Daniel escolheu Deus. Daniel não queria saber se ele ia ser morto, mas ele orou ao seu Deus 3 vezes ao dia, e ali ele foi pego, orando, e ele foi entregue ao rei, cumprindo ali o plano daqueles que queriam destruir a vida de Daniel. Então Daniel não parou de orar. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E como Daniel era fiel, era amado pelo rei, o rei ficou muito triste, o Dário ficou muito triste com aquela situação. Ele foi jogado na cova dos leões. Daniel, talvez ele pensasse que estava tudo acabado ali, talvez ele pensasse que a sua vida já não tinha mais continuidade. Então Daniel na cova dos leões ficou lá, e os leões não fizeram nada com Daniel. Deus fechou a boca dos leões. Os leões passaram a noite com Daniel, e quando foi pela manhã, o rei correu lá, esteve lá na porta da cova, e Daniel falou. O rei estava muito emocionado. Daniel foi tirado da cova ileso. E todos aqueles que bolaram a estratégia, enganaram o rei Daniel, foram jogados na cova dos leões, e os leões os despedaçaram. Algo que mostra que a fidelidade de Daniel foi algo essencial em sua vida. Então eu queria ler só mais uma parte, uma passagem, um versículo aqui com você, que está em Daniel 9, 23, que diz: no princípio de tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel começou, depois do capítulo em que Daniel é levado à cova dos leões, ele começou a ter algumas visões. Deus deu visões maravilhosas de coisas que iriam acontecer. Deus deu visões a Daniel do trono de Deus. Deus deu visão a Daniel da vitória daqueles que servem a Deus, coisas maravilhosas.
E um dia Daniel estava abatido. Daniel, quando tinha essas experiências com Deus, era algo tão forte que ele ficava abatido. E um dia Daniel estava orando ali pelo seu povo. Daniel não era um homem que orava pedindo coisas a Deus tão simplesmente. Não era um homem que simplesmente orava por si mesmo e pela sua família. Daniel, ele se preocupava com a causa de Deus. Daniel se preocupava com a obra de Deus. Daniel se preocupava com o povo de Deus. Daniel estava ali orando, suplicando, estava pedindo perdão pela infidelidade do seu povo e sabia que eles estavam sendo castigados por causa da infidelidade. E ele orou, pediu perdão, suplicou, viu tudo aquilo. E de repente, Daniel precisava de uma resposta de Deus. E quando Daniel estava esperando o anjo Gabriel. Olha que experiência que Daniel teve. O anjo Gabriel apareceu a Daniel ali e disse para Daniel que ele já tinha recebido ordem para vir até Daniel, só que ele foi impedido de vir. E Daniel, Deus mandou que Gabriel falasse a Daniel, porque Daniel é muito amado. Muito amado, Deus amava Daniel, Deus amava a vida de Daniel. Daniel era um homem fiel, Daniel era um instrumento de Deus. Isso eu quero aqui destacar a importância do nosso relacionamento com Deus. Nós termos uma vida de relacionamento com Ele, de fidelidade com Deus, levar a Deus a sério. Daniel não era simplesmente um crente de banco de igreja. Daniel era alguém que levava Deus e seus planos a sério. Ele tinha uma obra compartilhada por Deus com ele. Eles andavam juntos, eles andavam em oração. E Daniel andava em temor a Deus. E aqui eu quero destacar o temor que Daniel tinha a Deus, o respeito e também a seriedade com que Daniel levava a Deus e o amor que Daniel tinha a Deus. E esse amor era correspondido. Deus é o amor que nos corresponde, né? Olha como Deus diz: Daniel, tu és muito amado. Deus fala sobre isso com ele. O anjo Gabriel, ele expressa esse amor de Deus por ele. E aí o anjo Gabriel traz toda a explicação ali das 70 semanas, de tudo aquilo que aconteceria com o seu povo, de como Deus iria trazer de volta o seu povo à sua terra. Então, maravilhoso saber dessa história de fidelidade de Daniel, de fidelidade de alguém que não se dobrou aos manjares do rei e alguém que compartilhou dos planos e dos sonhos dos planos de Deus. Deus não sonha, né? Dos planos de Deus. Ali, Daniel foi fidelíssimo ao Senhor, foi um homem que pecou, claro, que teve seus erros, suas falhas, mas que serviu a Deus durante sua vida inteira, até sua velhice. Sua trajetória foi marcada por uma vida de oração. E aqui eu quero trazer Daniel para nós como essa inspiração de vida, né? Você quer ter um relacionamento profundo com Deus, né? Nós precisamos desenvolver uma vida de oração, nós precisamos desenvolver uma vida de amor a Deus, de busca ao Senhor, nós precisamos desenvolver uma vida de fidelidade a Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos desenvolver essa fidelidade, desenvolver esse amor, né, que só Deus pode nos dar, né? Esse amor correspondido verdadeiramente, que nunca falha, esse amor que não tem fim, esse amor que não se estende somente a esta vida, que não importa se nós tenhamos dinheiro ou não, se não importa que nós estejamos bem ou mal, não importa somente que nós estejamos na presença de Deus e ali Ele vai cuidar de nós e até mesmo Ele vai nos levantar quando precisarmos e vai cuidar de nós sempre, né, que nós precisarmos. Deus, Ele tem um amor que não tem fim, né? Daniel era um homem muito amado. Daniel era um homem muito fiel. Daniel era um homem muito dedicado. Daniel era um homem que Deus sempre foi o seu centro, o centro da sua vida. E eu quero perguntar a você como anda a sua vida. Como é que você está? Né? Que você possa andar como Daniel andou. Que você possa amar a Deus como Daniel amou. Que você possa cuidar
daquilo que Deus te entregou e amar a sua obra, a sua igreja, né? Porque hoje o povo de Deus é a igreja e a obra de Deus está centrada em glorificá-lo, adorá-lo, crescer no seu caminho e também, especialmente, levar o seu evangelho às almas perdidas. Que Deus te abençoe, que Deus dê a você, que nos dê a sua graça, o seu entendimento e nós possamos ser como Daniel, fiéis e muito amados, né, com um relacionamento muito próximo a Deus. Que Deus te abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor.